Fala galera, fala moçada, meus queridos e queridos alunos do terceiro colegial aqui do Objetivo São Carlos. Eu falo aqui porque eu também estou aqui de quarentena na minha cidade e eu queria já começar falando com os senhores em relação à própria aula, né? Gente boa, o que que acontece? Vamos dar sequência no curso de calorimetria, hoje módulo 5, para a gente treinar exercício a aula passada que a gente começou da quantidade de calor latente, quando o corpo estava mudando o estado físico e tal. Eu vou relembrar agora aqui no comecinho com os senhores. Lembra que eu falei também, né, um carinho especial, porque altíssima incidência calorimetria em vestibular. Temos que ter um carinho especial, tá? Uns exercícios de hoje, só para adiantar para vocês, exercícios difíceis. Vale a pena, então, você, por exemplo, pegar, olhar com bastante calma. Primeiro, para o vídeo lá, sempre que eu coloco aí na capa, no primeiro slide de abertura, é referente ao quê? Ao módulo que os senhores se encontram, módulo 5, dessa frente 2 do livro 1, da página 52 do livro que a gente usa em aula para resolver exercícios, tá? É do livro de aula. Então eu vou trabalhar com esses exercícios da aula mesmo, e aí os senhores têm totais condições de fazer a tarefa de vocês, referente principalmente vocês escolhendo os principais exercícios de vestibulares tradicionais que já caíram, tá? Fiquem à vontade, porque a matéria foi dada. Agora eu quero relembrar. Queridos, dá uma olhada, por favor. Lembra que a gente viu o que era calor latente? Era a situação de um corpo mudando o estado físico sem mudar a temperatura, diferente do calor sensível. O que era o calor sensível? Lá do Quimacete. Lá na história do Quimacete, ele mudava a temperatura e não mudava o estado físico. Agora aqui é o contrário. No calor latente, ele muda o estado físico sem mudar a temperatura. Lembra disso? E a equação que a gente usou para o calor latente, no calor sensível a gente usava o Quimacete. No calor latente a gente usa o Quimole. Lembra disso? Q igual a M vezes L, sendo que esse L é o calor latente da transformação física, pode ser fusão, solidificação, vaporização. E esse L ele vai te dar essa tabela. Calorias por grama, caloria por quilograma. Se você isolar o L, né, sempre calor por massa. Então fica tranquilo que em relação a valores ele vai te dar, só tem que ficar esperto, né? É positivo, é processo que está ganhando calor? Então você usa lá, fusão, 80, vaporização, 540. É negativo, processo que ele está perdendo calor? Então é o contrário. O contrário da fusão é a solidificação, mas eu vou ter que usar o L como menos 80 e não 80. Percebeu? Mesma coisa na condensação. Menos 540 calorias por grama e não 540, que é o da vaporização. Percebeu? O que mais? Aí eu falava assim para os senhores, agora eu vou bem mais rápido por questões de tempo. Lembra que eu te falava? Ó, como que você coloca num gráfico, um gráfico de temperatura por calor, um bloco de gelo a menos 10 se transformando em vapor a 110? Ô meu amigo, lembra que eu te expliquei? Primeira etapa, ele vai ganhar calor para chegar no zero. Olha lá, o gráfico subindo do menos 10 ao zero. Depois ainda ele está derretendo, ganhando calor para fazer a fusão completa. Só na hora que fundir completamente ele vai sair dessa reta aí que os senhores estão vendo, que está exatamente no ponto de fusão no zero. Depois que derreteu tudo, ele continua ganhando calor por quê? Porque ele já vai estar no estado líquido. Estado líquido, ou seja, mudou o estado físico sólido, já virou tudo líquido, derreteu completamente o gelo, já saiu do zero. 0,1, 0,2, por exemplo, que nem eu coloquei, de 1 até 99. E aí ele está no estado líquido. Hora que chegar exatamente no 100, acontece o quê? Começa a vaporização, ponto de ebulição. Aí JG, de repente passa um tempo, olha lá, lembra que eu te expliquei? Vaporizou uma boa quantidade de água, mas ainda tem água no estado líquido, mas tem mais vapor. Imagina que eu consigo coletar toda essa quantidade de vapor. Ô JG, o que é a temperatura? Ainda é 100. É a situação que ele está o quê? Ganhando calor, mas não está mudando a temperatura. Isso é a situação do Quimole, que é quando aparece essa reta aí paralela à quantidade de calor que os senhores estão vendo. A partir do momento que vaporizou completamente, já não tem mais água no estado líquido, aí sim, já saiu do 100, 101, 102, aí ele já virou vapor. É exatamente o gráfico que eu queria que os senhores aprendessem a construir, que eu fiz com vocês na aula passada. Aqui eu fui mais rápido, obviamente, para relembrar. Relembrar que vou usar o Quimacete quando mudar a temperatura e o Quimole quando o quê? Ele estiver mudando o estado físico e a temperatura ficar constante. Carinho especial para isso, viu, gente? Isso é uma das coisas mais importantes para esse assunto. Dá uma olhada aqui, por favor. Aí, só para relembrar, tá? Quimacete mudando a temperatura, Quimole mudando o estado físico. Vamos treinar, né? Já que a gente já viu isso e relembramos nessa aula, agora nosso objetivo é treinar. Esse quarto exercício ainda é referente ao módulo 4. E ele é bem suave, eu deixei ele aqui agora para essa aula, porque não ia dar tempo na outra, ia ficar muito corrido, muitas informações, mas ele é bem suave. Dá uma olhada aí, ó. A temperatura da água contida em um filtro de barro, como o ilustrado na imagem, geralmente é mais baixa do que a própria temperatura ambiente, ou um recipiente de vidro, de plástico, colocado nesse filtro.
Isso ocorre porque o barro permite que da água, que é um processo que, quer dizer, vamos ter que completar essas lacunas, né? É isso que ele está querendo. Queridos, para na realidade diminuir essa temperatura que acontece nesse filtro de barro, é obviamente que tem que ter uma permeabilidade em função do barro. Só isso não, tem que ser permeável. Isso aí não tem dúvida, que é a primeira lacuna. Mas por que tem que ser permeável? Para poder acontecer o quê? Esse processo de vaporização. Só que aí que tá, a vaporização, mais precisamente a evaporação, perdão, em função da vaporização, que é uma das etapas da vaporização. Aí acontece esse processo de evaporação, que nada mais é do que um processo endotérmico, né? Ele tem que ganhar calor para acontecer essa evaporação, percebeu? Então, por isso que a alternativa correta para completar é a alternativa C, perfeito? A ideia sempre é função disso, tá? É em função disso que eu queria mostrar para os senhores também, em função de teoria. Agora vem para cá, já módulo 5, um exercício difícil, não é um exercício simples esse não, FUVEST 2018. Dá uma olhada, vou te explicar com bastante calma mesmo, porque isso aqui não é uma coisa tão suave. Ele fala assim, ó, furacões são sistemas físicos que liberam uma enorme quantidade de energia por meio de diferentes tipos de processos, sendo um deles a condensação do vapor. Condensação do vapor de água, né? Em água. De acordo com esse laboratório oceanográfico, que ele falou que existe o oceanográfico do Atlântico, um furacão produz em média, olha só o que ele fala que em média 1,5 centímetros de chuva por dia e numa região plana de 660 quilômetros de raio. Quilômetros 660. Nesse caso, a quantidade de energia por unidade de tempo envolvida no processo de condensação do vapor em água da chuva é de quanto aproximadamente? Ele deu os valores para vocês, já sabe aí que na realidade falou ó, energia por tempo, então é potência, obviamente, que nós vamos trabalhar, tá? Até aí tranquilo. Deu o calor latente específico de vaporização da água, tá lá em joules por quilograma, deu a densidade da água e falou que em um dia tem 86.400 segundos, né? 8,6 vezes 10 a quarta segundos. Ele já tinha dado isso, poderia ser, se ele quisesse complicar um pouquinho mais, o senhor tinha que fazer, né? 1 hora, 3.600, 24x, mas ele já deu. Porque já tem muito cálculo, para te falar a verdade, ainda bem que ele deu. Moçada, deixa eu te mostrar uma figura para te explicar. Olha só o que ele está falando para os senhores. Ele está falando para os senhores que o que acontece? Em função da vaporização da água, da superfície, eu vou analisar a condensação dessa água, esse vapor virando líquido. E aí, a partir do momento que acontecer essa condensação da própria nuvem, do vapor de água, da nuvem, vou coletar essa água, aonde dentro desse recipiente aí, cilíndrico que os senhores estão vendo, e aí a hora que eu coletei essa água, ficou com uma altura de 1,5 centímetros numa região plana de 660 quilômetros, obviamente muito grande, essa região plana que nós coletamos essa água que caiu da nuvem. JG, qual que é a ideia? Em função disso, em um dia, qual é essa potência nesse processo de condensação? Queridos, vê se você concorda com o que eu estou querendo falar. Primeiramente, ó, em um dia, a quantidade que vai precipitar vai cair nessa área circular. E essa área circular eu tenho como calcular. Qual que é a área do círculo? PR quadrado. O pi ele deu que é 3. O raio, cuidado, tá? 660 quilômetros. Então, posso deixar em quilômetros? Não deixa. Sabe por que não deixa, gente? Porque depois de tudo isso daí que nós vamos fazer, nós vamos deixar essa área em metros quadrados para depois achar volume em metros cúbicos para relacionar com densidade. Procura sempre trabalhar no sistema internacional, repara nisso. Olha a densidade em metros cúbicos. Então, eu já estou adiantando para o senhor. Eu peguei esses 660 km, multipliquei por 1.660 vezes 10 a terceira, elevei ao quadrado. E multipliquei pelo π, que é 3. Tá vendo como fica números complexos pra caramba? Assim, não que é complexo, mas são cálculos grandes. 660 ao quadrado, 10 a terceira ao quadrado, que dá 10 a sexta. Na hora que eu vou aproximar esse resultado, dá aproximadamente essa área da base 1,3 vezes 10 a 12 metros quadrados. JG, beleza, mas para que achar a área da base? Da onde que caiu essa água que precipitou aí? Sabe por quê? Porque eu estou achando essa área da base? Porque eu vou achar o que? O volume de chuva que caiu, esse volume de chuva precipitado. Então, o volume dessa área cilíndrica não é a área da base vezes a altura? Então, olha só, a área da base eu tenho 1,3 vezes 10 a 12 aproximadamente. E a altura? 1,5 vezes 10 a menos 2. Ah, mas de onde o senhor tirou isso? É porque ele falou que é 1,5 centímetros, né? É aquilo que eu te falei. Depois eu vou passar isso aí tudo em função de densidade, quilograma por metro cúbico. Deixa na realidade em metros. Então, olha lá, a altura ele deu, que é 1,5 centímetros. Eu dividi por 100, mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2.
Por isso que eu coloquei lá 1,5 vezes 10 a menos 2. Na hora que eu faço esse cálculo, eu chego então em aproximadamente 2 vezes 10 elevado a décima metros cúbicos. Ótimo, achei o meu volume de água precipitado. Acabou? Não. O que acontece? Agora ele quer a potência envolvida no processo de condensação. Olha só, então vamos analisar qual é essa potência para condensar essa água aí. Potência calor pelo tempo. O que está acontecendo? Só a condensação que o senhor quer analisar, né? Só essa massa em função desse volume, não é isso? Isso. Olha lá. Massa vezes o calor latente de condensação. Que na realidade é o contrário da vaporização, né? O da vaporização 2 vezes 10 a sexta seria menos 2. Não tem essa possibilidade negativa. Então, como se você estivesse fazendo uma análise em módulo, não tem problema nenhum. Enquanto vale 2 vezes 10 elevado a sexta joules por quilograma a vaporização da água, a condensação é menos 2 vezes 10 a sexta. Mas não se preocupa que ele não mexeu com o jogo de sinais aí. Então, é a mesma coisa, né? Só que tem um detalhe, né? Repara, vê se você entendeu o que eu fiz. Tudo que eu tinha feito é para falar isso agora. O JG não é massa vezes calor latente de condensação, que mole? É. Por que o senhor colocou D vezes V? É porque no lugar da massa eu joguei em função da densidade. Densidade não é massa sobre volume? Então o que é massa? Densidade vezes volume. Foi isso que eu fiz. Eu peguei a densidade da água, multipliquei por esse volume de água que eu tenho, que eu obtive aí em cima, e vezes o calor latente. Aí eu joguei as informações. Na verdade, a densidade da água, 1000, né, quilograma por metro cúbico. Olha lá, o volume eu já deixei em metros cúbicos, 2 vezes 10 elevado a décima, vezes o calor latente, que é 2 vezes 10 a sexta, dividido por intervalo de tempo que isso aconteceu em um dia, 8,6 vezes 10 elevado a quarta segundos. Tá certinho? Tá? Porque em cima está em joules, perfeito? Embaixo está em segundos. Joules por segundo, a potência sai em watts. Aproximadamente 4,6 vezes 10 elevado a quarta watts. Não é exercício simples, não. Não é exercício que o aluno tem que falar assim, eu fiz em 3 minutos. Além de tudo, os cálculos não são cálculos tão suaves, entendeu? Então, vale a pena falar assim, a ideia por trás dele é muito bonitinha, mas não é um exercício tão simples para um vestibular, perfeito? Não fiquem tristes vocês que pararam e tentaram fazer e não conseguiram. Ele não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão suave. Olha o próximo, muito legal. Bem característico, estilo Enem mesmo, que nem está falando aí, modelo Enem, e eu queria te explicar de jeitos diferentes. Dá uma olhada. Uma máquina de café também pode ser usada para aquecer o leite, pois produz um jato pressurizado de vapor que, borbulhando dentro do leite, troca calor rapidamente com ele e assim eleva a sua temperatura. Olha o que ele fala no enunciado. Para aquecer uma determinada quantidade de leite até 80 graus Celsius, a máquina injeta 10 gramas de vapor a 130, vapor de água a 130. O vapor borbulhado troca de calor apenas com leite e se esfria até 100 graus Celsius, se condensa e, finalmente, se transforma em água a 80. Sabendo que o calor específico do vapor vale meio, o calor latente de condensação do vapor, 540, e o calor específico da água, 1, que é estado líquido, qual é a quantidade de energia que o leite recebe no processo de aquecimento? Recebe quem? Do vapor? Gente, olha que exercício interessante. Essa é a principal dica, queridos. Qual, JG? Coloque tudo quando você for fazer todos os exercícios que vocês forem fazer de calorimetria. Tente imaginar gráficos para enxergar o que está acontecendo. Por isso que eu te falo, é o melhor método. Pensa num gráfico de temperatura por calor. Olha o que ele falou. Vê se você concorda comigo. O vapor é ele que vai ceder calor. Então, eu estou analisando o gráfico do vapor. Já que é ele que vai ceder calor, em função desse calor cedido do vapor, eu vou analisar quanto que o leite vai receber. O vapor estava 130. Mas o que acontece? Ele vai perder calor para chegar até 100, através de um processo de condensação. Ele mesmo falou isso. Só que a hora que chegar a 100, a temperatura final tem que ser 80. E ele vai fazer o quê? Então ele vai perder calor para chegar a 100, e aí exatamente no 100, agora sim, melhor falando, exatamente no 100, ele vai condensar. É isso, para virar líquido. Virar líquido e sair do 100 para chegar no 80, que é a temperatura final, que o leite vai estar. Então ele está só perdendo calor. O que, JG? O vapor de água. Então é esse calor que ele perdeu que eu tenho que calcular para saber que é o que o leite recebeu. Dá uma olhada, por favor. É isso que ele quer, né? Qual é a quantidade de calor total que perdeu esse vapor de água? Você concorda? Olha o que eu fiz ali. Primeira etapa, do 130 ao 100, ele só vai perder calor e eu vou fazer ele vai perder calor, né? Mudando a temperatura. Vou fazer um quimacete, em função da massa do vapor, do calor específico do vapor. Lá na hora que ele tiver 100 graus Celsius, ele estava mudando o estado físico. Fazendo o quê? Uma condensação. Então, essa massa de vapor que vai estar condensando, né? A massa de vapor vai estar condensando, vezes o calor latente de condensação. Mais o quê? Um último quimacete para ele sair do 100 e chegar a 80.
Por que macete? Porque ele vai ter que mudar a temperatura novamente, né? E aí, beleza, aí eu mato o exercício. Como que vai ficar? Vamos com calma para vocês entenderem os números aqui, gente. Primeiro, massa de vapor 10, tinha 10 gramas de vapor, ele falou lá no enunciado. Calor específico do vapor, meio. Olha o que eu fiz. Variação de temperatura do vapor. Ele saiu do 130, então 130 é inicial. Ele chegou no 100? 100 é final. Final menos inicial, 100 menos 130. Mais massa do vapor 10, que vai condensar. Vai condensar completamente? Completamente, né? Porque depois vai chegar até 80, então tem que fazer a condensação completa. 10 vezes calor latente de condensação. Ô JG, ele falou 540, o senhor colocou menos 540, aí eu tenho que lembrar, né? Porque tá perdendo calor, então se ele tá perdendo calor é menos 540, percebeu? Mas a massa de água, e aí eu já não entendi, não é vapor? É que depois que ele saiu do 100, esse vapor já virou água, percebeu? Então por isso que eu coloquei MA. Na hora que ele desceu, já saiu do 100, 100, 99,9, 99, ele já está no estado líquido. Por isso que é uma massa de água que era de vapor. Então, massa de água, que na realidade é o vapor que está virando água, vezes o calor específico da água, vezes do 100 até 80, 80 menos 100. Aí, meu amigo, é só brincar com a matemática. Olha o que eu fiz ali, ó. Tudo negativo, né? Vai ficar menos 30 vezes 10 vezes meio 5, então menos 150, 540 vezes 10, menos 5.400, vou somar, né, todos esses negativos, menos 20 vezes 10, menos 200, e eu vou chegar que, na realidade, o calor cedido pelo vapor deu menos 5.750 calorias. A JG ele quer do leite, é aquilo que eu te expliquei na aula passada também, né? O que um perdeu, o outro ganhou. Aula retrasada, na realidade, trocas de calor, né? Então, se o vapor cedeu isso, é porque o leite vai receber isso. Quer dizer, se o vapor cedeu 5.750, o leite vai receber exatamente esses 5.750. Percebeu? Quem cede fica negativo, quem recebe fica positivo. Por isso que a alternativa correta é a alternativa aí. Bacana, né? Exercício muito bonitinho. Interpreta por gráfico. Essa é a dica que eu te dou. Olha o próximo, o terceiro exercício. Tem umas dicas aqui muito legais. Vale a pena pra caramba trabalhar esse tipo de exercício. Em um calorímetro são colocados 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 200 gramas de água a 40. Calcule em graus Celsius qual que é a temperatura final do sistema, supondo que o calorímetro é perfeitamente isolado. Opa, isso lembra? Eu te falei, graças a Deus, é um calorímetro que não troca calor com os objetos, materiais que estão ali dentro. Ele deu o calor específico da água e o calor latente do gelo. Ele deu lá nas informações. JG, o que eu faço, hein? Olha que interessante, gente. Tenta pensar na prática. 100 gramas de gelo a 0. 200 gramas de água a 40. Mistura tudo. O que será que vai ficar, hein? Ah, vai ficar tudo 40. Olha aí, tem A. Pelo amor de Deus, né? Como que pode ficar tudo a 40? Tem 200 gramas, 100 gramas de gelo a 0, só 200 gramas. E 200 gramas a 40 vai ficar tudo a 40? O gelo não vai ganhar o calor? Não pode ser, né? Então você já poderia até eliminar a alternativa A pela própria lógica. JG, eu acho que vai baixar e cair pela metade. 20, 10, 5, Zé. Que é o segredo? O segredo é o seguinte, põe no gráfico, mesma coisa. O que acontece? A água não estava a 40 graus Celsius? Ela não vai doar calor para o gelo? Sempre quem vai doar calor é quem está com a maior temperatura. O gelo estava 0, a água está 40. Só que aí que está o pulo do gato. O segredo que eu quero te passar é isso. Qual é o máximo de calor que esta água pode doar? É um teste que a gente faz em calorimetria. O máximo de calor é quando ele chegar até o ponto de fusão, é quando ele chegar até 0. Então ele pode doar o calor até ele chegar no ponto de fusão. E é isso o máximo de calor que ele pode ceder. Então olha aqui que eu faço um teste. Qual o calor máximo dessas 200 gramas para sair do 40 e chegar ao 0? Então olha lá, faço o quimacete, que só vai mudar a temperatura, né? Na hora que eu fizer o quimacete para essa água, olha aqui que eu vou ter. A massa de água 200 vezes 1, temperatura final. Para chegar no máximo 0, 0 menos 40, menos 8.000 calorias. É o máximo de calor que ela consegue fornecer para esse gelo, para o gelo derreter. E aí, JG, aí eu vou fazer o teste do gelo. Quanto que tem de gelo, JG? Tem de gelo 100 gramas. E ele está exatamente no ponto de fusão, ele está a 0. Então, se ele está exatamente no ponto de fusão, faz o que mole para ele. Ele já está no ponto de fusão, então é só fazer o que mole. É a massa do gelo vezes o calor latente de fusão. 100 gramas que precisa derreter? Então tá, 100 vezes 80, que é o calor latente, 8.000 calorias. Em outras palavras, esse gelo precisa receber 8.000 calorias para derreter completamente. E aí vem a pergunta. O máximo que essa água, essas 200 gramas de água pode fornecer é 8.000. E o gelo precisa de 8.000 para derreter completamente. Então, quer dizer, repara ali no gráfico que os senhores vão entender.
no finalzinho, o que vai acontecer? Tudo vai estar numa mistura de gelo e água a 0 graus Celsius. Ô JG, então qual que é a temperatura final? Pela própria lógica, a temperatura final dessas 300 gramas, na realidade, que vai acontecer, vai ficar isso aí, é de 0 graus Celsius. 0 JG, porque vai derreter 100 gramas de gelo, 200 gramas de água, então, mas ainda vai derreter e ficar no ponto de fusão, porque não tem energia suficiente para poder, por exemplo, ele ganhar mais calor e sair do zero. Virar o quê? Virar a 10, 20 graus Celsius esse gelo que derreteu. Porque no máximo que ele deu é o máximo que precisava lá para fundir completamente o gelo. Isso é muito legal, a gente faz testes para saber se eu vou fazer o quê? Se a temperatura final vai ficar acima de 0 ou não. Percebeu? Faça sempre o teste, isso é muito bacana, um exercício muito legal da PUC para a gente pegar a teoria e aprender a fazer o teste. E aí que tá, olha que interessante, esse é teórico, para a gente acabar a aula da Embraer e também o estilo do Enem. Trocadores de calor são equipamentos utilizados em diversas indústrias, como de petróleo, química, petroquímica, alimentícia e outras. Sua utilização permite o aquecimento de um fluido frio por meio do resfriamento de outro fluido, ambos existentes no mesmo processo industrial. No caso representado na ilustração a seguir, o objetivo é o de resfriar o vapor que entra no equipamento e para isso ele injeta-se um líquido frio, que é aquecido até sair do equipamento e que resfria o vapor, o qual ao sair encontra-se condensado. Com relação às substâncias que circulam no equipamento, o que é correto afirmar? Olha que interessante, gente. Ele falou no enunciado que o meu objetivo é pegar esse vapor que está entrando e na hora que entrar esse vapor, o que vai acontecer? Ele está falando resfriar o vapor. O que é resfriar o vapor? Condensar esse vapor, para virar líquido. É isso que ele está querendo falar para os senhores. Em função do quê? Desse líquido frio que está entrando. Então você começa a pensar assim, ó, item A, o líquido que entra em um transfere calor porque sai em 4, pelo amor de Deus. Quem tem que transferir calor é quem tem maior temperatura. Quem tem maior temperatura que está entrando em 3 o vapor. A temperatura do vapor é maior do que está entrando em 1 desse líquido frio. Não tem nada a ver. Item B, a substância que entra em 3 muda de estado físico durante a passagem no equipamento. Olha que interessante. Aí sim, né? Porque ela vai estar encontrando o líquido frio. Então está lá vaporizando, o vapor entrando e encontrando com esse líquido frio. E exatamente nessa situação é que vai acontecer o quê? Uma perda de calor muito grande do vapor para esse líquido para existir essa condensação. Faz total sentido. É isso, JG, exatamente isso que os senhores estão vendo. Para acontecer essa condensação ou liquefação, tanto faz. O item B está certíssimo. Olha lá, elas ao entrarem no equipamento têm seu estado físico modificado. Não. Se reparar, por exemplo, ali, ó, em um entrou no estado líquido, ali ele não mudou, ele vai continuar no estado líquido, vai acontecer depois ele mudar de condensar a hora que ele encontrar o vapor. Então o item C não tem nada a ver. O item D, o líquido que sai em 2 teve sua energia inicial transformada em outra energia também não, né? Ele está trabalhando em função de energia química, de calor, não mudou para outra forma de calor, ele só mudou a temperatura, mas ainda está trabalhando em função de calor, então não tem absolutamente nada a ver em função disso, tá? Por isso que a correta mesmo é a alternativa B. Aí beleza, nós finalizamos a aula. Perfeito, queridos? Exercícios mais difíceis, principalmente aqueles da parte matemática, mas se você prestou atenção vai te ajudar muito, pode ter certeza disso. Se Deus quiser, até a próxima aula, fiquem com Deus e tchau para os senhores.